forças divinas. O orgulhoso descendente dos doutores de Jerusalém ainda vive, atravessa todas as organizações humanas, respira em todos os templos terrestres, acredita-se o herdeiro único da divina bondade. Nada aprecia senão pelo prisma do orgulho pessoal, traça programas caprichosos e intenta torcer as próprias leis universais, submetendo-as ao ponto de vista que espousou na sua escola ou no seu argumento sectário. Jamais comparece ante a bênção do Senhor, na condição de alguém que se converteu em instrumento de seus amorosos desígnios, mas como crente orgulhoso, cheio de propósitos individualistas, declarando-se detentor de considerações especiais. Os aprendizes fiéis necessitam acautelar-se contra o levedo de tais enfermos do espírito. Toda ideia opera fermentações mentais. Certamente que o mestre não determinou a morte dos fariseus, mas recomendou cautela em se tratando da influenciação deles. Exigências farisaicas constituem perigosas moléstias da alma. Urge auxiliar o doente e extinguir a enfermidade. Todavia não consideremos a realização provocando tumultos, e sim usando a cautela na antiga recomendação de vigilância. Né? Assim, esse texto foi bem claro, né? E mostra para assim, ninguém ou nenhuma bandeira religiosa levantar dizendo que só a partir dela a gente vai encontrar uma melhora, vai encontrar um crescimento, e isso, o crescimento é individual, é a procura da melhora de cada um. Pessoas se identificam com um tipo de mensagem ou o modo que a mensagem é proposta, né? Mas não é necessariamente fazendo cultos externos que se vai conseguir uma melhora, ou seja, na doação de coisas materiais, ou seja, só na presença física em determinados dias da semana naquela instituição religiosa. É importante a presença, mas sabendo que a principal mudança é no dia a dia, independente da bandeira religiosa que a pessoa mais se identifique. Né? Eu acho que aqui, mais ou menos, acho que quis dizer isso. Divino Mestre Jesus, bondosos amigos espirituais, dirigentes desta casa de trabalho e de oração, esta noite que aqui nos encontramos, todos unidos, em um só pensamento, buscando aurirmos ensinamentos para enriquecer as nossas almas, sedimentar nos nossos pensamentos, para que a cada instante das nossas vidas possamos ser firmes e fortes no caminho iluminado que nos leva até a Jesus. Abençoa-nos a todos nós que aqui nos encontramos, espíritos encarnados e desencarnados, abençoando e iluminando a palestrante desta noite, para que ela seja o exemplo da tua luz, do teu amor e da tua paz para todos nós. Que assim seja. Em nome de Deus, sobre a guarda amorosa de Jesus, de Maria Santíssima e dos Espíritos protetores dessa casa, iniciamos as atividades de hoje. Boa noite. A gente sempre fica muito feliz, muito alegre quando a gente vem para cá, porque a gente se sente em casa. Mas assim, dentro de uma casa muito acolhedora como essa casa varandada, não é, com aquela cadeira de balança ali, que é a casa de Cáritas, não é? E encontrar no terraço essas duas criaturas maravilhosas que a gente ama, não é? Tema de hoje: não desanimar. Todos nós estamos inscritos em situações muito difíceis nesse momento. De alguma forma, todos nós
estamos inseridos em contextos conflituosos. Alguns de nós, a maturidade já chegou, a gente já consegue perceber, alguns de nós, o que é de fato importante. E determinadas situações a gente faz. Aqui eu não quero. Aqui eu não vou. Não vou porque não tem importância. Aí de alguma forma já conseguimos nos imunizar de certas questões conflituosas do nosso tempo. O desânimo é uma espécie de praga insidiosa. Nós precisamos tomar muito cuidado quando nós ficamos de forma reiterada desanimados. O estado de melancolia, de tristeza, é perfeitamente natural. Há momentos da vida que nós precisamos ficar tristes, porque afinal de contas, estamos tristes. Determinada situação ocorreu, estamos vivenciando provas. A tristeza faz parte do conjunto daquela aprendizagem. Aí nós precisamos nos permitir viver a tristeza, porque na tristeza existe muito o que se aprender. O reverso dessa questão seria nós querermos viver a vida como se fosse um parque de diversões. O tempo todo assim, extasiados. O tempo todo assim, naquela alegria histérica. Isso não existe. Isso também é desequilíbrio. Se nós estamos reencarnados num plano que ainda é de prova e de expiações, é natural que aqui e acolá estejamos inscritos em certas pedagogias que nos levem a, de alguma maneira, ficarmos tristes. Não é natural, meus amigos? Perfeitamente natural. Não há nenhuma vergonha, nenhum problema em estar tristes. Aliás, nós devemos dar espaço para pensar a tristeza, não cultivar a tristeza. Não é cultivar, mas pensar, por que estou triste? O que essa situação ensina para mim? Que forças preciso mobilizar para superar essa situação? Ora, eu só vou superar se eu reconheço que a situação está me incomodando. Se eu dou conta do sofrimento que ela está provocando em mim, nas outras pessoas. Nós vivemos uma cultura de anestesia. Nós não podemos ficar tristes. A gente tem que estar sempre assim animado. E sempre buscando formas de nos anestesiar. Rapaz, não deixa teu astral baixar, não. Vamos ali num barzinho. Vamos tomar uma para esquecer. Ou seja, para entorpecer. Não estamos dizendo aqui que não podemos nunca sentar com nossos amigos um dia, tomar um vinho. Não é isso. Para longe todo radicalismo. Toda postura muito radical, sem flexibilidade. O que estamos dizendo é que há momentos em que nós precisamos parar e buscar meditar no que o contexto está nos ensinando. Porque há grandes oportunidades de crescimento espiritual nos momentos em que estamos passando pelas provas. A melancolia faz parte. Jesus mesmo, em alguns momentos, mostrou-se melancólico. É humano. Mas cultivar o desânimo, estar desanimado de forma reiterada, aí devemos ficar alertas. Isso não é natural. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 18, nós vamos encontrar: o desânimo é uma falta.
senhor Kardec assim, é bem enfático. Porque o desânimo é o cultivar da melancolia. É a falta de coragem, de ânimo reiterada. Ou seja, é falta de fé. Abramos um parêntese. Às vezes as pessoas estão deprimidas. Depressão é outra coisa, a gente vai falar. Ainda no estudo de hoje, a gente fala um pouco sobre a depressão. O desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. É verdade que, em alguns momentos, nós sentimos que as nossas forças estão insuficientes para passar por determinada situação. E nos sentimos desanimados. Mas o que fazer nessa situação? Como enfrentar esses momentos? É isso que a gente vai ver. Então, o desânimo assemelha-se à insidiosa erva daninha a macular nosso jardim. Ao renascermos na terra, ainda com as nossas forças desequilibradas, nossa condição é a do pequeno aprendiz, muito embora as aparências possam nos iludir sobre nossa real situação. A vida de reencarnados é sempre uma fonte de bênçãos, sempre. Mesmo nos momentos difíceis, não estamos desamparados. Talvez aquele momento mais difícil que a gente está passando seja o mais especial da nossa reencarnação. Vamos exemplificar. Todos nós, de alguma forma, queremos mostrar à sociedade uma família exemplar. Mas isso só está no comercial da margarina. Aquela família linda de manhã, todo mundo comendo aquele bolo lindo. Não tem jeito o bolo lá de casa ficar daquele tamanho. E aquela animação, e todo mundo muito simpático, não é no café da manhã? Na televisão, na imagem. A família real, ela é feita de uma aglomeração, de uma reunião de pessoas que estão ali em oportunidade de realinhamento. Alguns com quem encontramos na família, reencontramos, são afetos já conquistados. Está tudo muito bem. A relação é afetiva, é mais fácil. É aquele filho que você faz assim, meu filho, me ouça, e o menino, fale, mãe, que eu vou lhe ouvir. É aquela harmonia. E você fala e o menino, mãe, farei tudo o que você está dizendo. Ó, para isso. Se nós formos abrir as páginas, os escaninhos das experiências transatas, nós vamos encontrar já uma relação estabelecida do ponto de vista do afeto. Uma profunda confiança já construída entre essa mãe e esse filho, ou entre esses irmãos. Às vezes são dois irmãos com uma afinidade profunda, um bastante companheiro do outro. Mas na maioria das vezes não é assim. Recebemos como filho ou encontramos como irmãos, advindos do seio da mesma mãe, aquele a quem não amamos de forma devida no passado, aquele a quem não cuidamos bem, ou que de alguma forma nós incentivamos que ele incidisse em certa conduta equivocada. E aí o Senhor permite que estejamos juntos novamente para refazer as coisas, arrumar tudo. As relações, então, elas não vão ser fáceis. Isso é lógico. Daí porque a família é esse cadinho de psiquismos conflitantes. E é uma relação de culpa e de conflito, porque eu tenho que amar essa pessoa. É meu irmão, eu tenho que amar, mas é tão estranho, eu não amo muito bem essa pessoa. Aí você fica naquele conflito biológico, genético, que a razão pede que você ame seu irmão, mas você olha para ele e sente vontade de rosnar.
É difícil. Mas ali está o fio da meada que ficou partido. Então, a família não é um espetáculo que nós vamos apresentar à sociedade, não. Tampouco nossos filhos. São pessoas com quem nos reencontramos. É natural que as relações sejam difíceis. Não devemos desanimar. Por exemplo, se o conflito está nesta ordem da família. Se a nossa maior prova, às vezes está tudo arrumadinho na vida da gente. Afetivamente, tudo fluindo. Uma beleza. A gente é amado, ama. No trabalho, tudo bem. A maior paz no trabalho. Coisa boa. Gostando do meu trabalho. Mas ali, dentro de casa, aquele filho ou aquela filha, colocando nosso coração em profunda amargura, é a nossa prova. Nós reencarnamos por causa disso. Nós estamos juntos em nova oportunidade, exatamente porque existia esse nó. Então, onde está mais difícil, onde muitas vezes, naquela situação, o desânimo, as forças parecem minar, é aí que a gente deve remar. É aí que a gente deve enfrentar, porque aí está o ponto nefrálgico da nossa reencarnação. É por essa razão que estamos aqui. Nós não estamos aqui passeando, não. Nós somos, o que é que está escrito aqui? Aprendizes. Todos nós. Disciplinas mais pesadas para uns, mais leves para outros, mais ou menos para alguns. Muitas vezes nós estamos reencarnando, uma reencarnação atrás da outra, passando por provas, provinhas, provas mais ou menos. O grau de dificuldade vai aumentando conforme nossas condições emocionais e psíquicas. Quando estamos mais fortalecidos, mais preparados, aí vem a grande prova. Isso é lógico. Não olhe para o céu e diga Virgem Maria, não. A outra está ali, já aperreada. Você estará mais preparada quando isso chegar. Uma criança, no Fundamental 1, nós não colocamos para ela uma prova do Fundamental 2. A gente vai colocar a prova que ela vai ter condições de viver. É assim também. Vá, meu filho, reencarne. Por hora você vai ter que ter paciência com fulano, mas depois de fulano tem mais 10. Igual a ele. Se você se der bem com fulano aqui, arrumar aqui, você estará mais preparado para a sua prova maior. Então, cada existência é um processo em que a gente vai aumentando a capacidade de amar, de compreender, desenvolvendo resistências. Maria Teresa de Calcutá tinha uma prova ali, não pode dizer que é uma prova, que ela não estava em prova. Mas nós conseguiríamos fazer o que ela fez, suportar e ver o que ela viveu. E, no entanto, ela nem sequer precisava passar por aquilo. Já compreendendo? Então, nós somos aprendizes. É preciso tomar cuidado, porque a vida de reencarnados é sempre uma fonte de bênçãos. Não desanimemos. E é preciosa oportunidade de trabalho, da qual não podemos abrir mão, prescindir, carentes que somos de situações de reajustamento. Fiquemos de olho. Às vezes o desânimo bate forte, porque nós estamos com medo de enfrentar. Nós sabemos que vamos ter que passar por determinada situação, temos medo. Não raro,
quando as bases da forma de levar a vida com as quais estávamos acostumados estremecem e perdemos o rumo e o prumo, talvez nesse momento aí, em ruína nossas velhas desculpas emocionais, tenhamos a perspectiva que faltava para recomeçar nossa caminhada em bases mais saudáveis. Às vezes a gente estava indo por um caminho, por exemplo, na perspectiva dos bens materiais, trabalhando muito, acumulando riqueza, colocando todas as nossas energias no acúmulo de riquezas materiais. Nós não estávamos percebendo, achando que, ora, sou uma pessoa que trabalha, acordo cedo, tudo que eu tenho é fruto do meu trabalho. Não sabe que toda riqueza é permissão de quem? De Deus. É concessão divina. E aí não tem tempo para mais nada. Não tem tempo para meditar sobre a sua condição de espírito, se conectar com a divindade. Não tem tempo para ajudar ninguém, cooperar com ninguém. Não ouve os filhos, não convive. Eu trabalho e só pensa em acumular riquezas. Não tem problema, você tem anjo da guarda. E esse anjo da guarda ama você muito. Vai dar um jeito dessa situação, dar uma reviravolta e você perder seus bens materiais. Isso pode acontecer. E aquilo que pode ser seu maior medo, a perda das riquezas materiais, pode ser exatamente a grande oportunidade para você não perder a reencarnação. Há milhares de irmãos nossos vivendo completamente embotados, anestesiados, distantes da vida que deveria ter sido vivida, que deveriam viver. Por isso, todos os dias em nossas preces, devemos nos conectar à divindade, ao Pai, agradecer o dia e pedir ao Pai que nós aproveitemos as horas para fazer o que precisamos fazer para o nosso crescimento espiritual. Senhor, por que eu estou aqui? Por quê? Qual a razão de eu ter reencarnado? Senhor, por quê eu passo por essas situações? Faça perguntas a você mesmo. A divindade, a resposta vai chegar. Nós não podemos viver como máquinas distantes desse significado. Há uma semana nós escrevemos um artigo no blog chamado Jasmine e a Vida Não Vivida. Quem teve a oportunidade de ler aqui? Que a gente postou, você leu? O que nos inspirou esse artigo foi um filme de Woody Allen chamado Blue Jasmine, que conta a história de uma moça que, quando era pequena, foi adotada por uma família. Ela e outra menina. Sendo que ela era belíssima. Sabe aquela beleza assim, céltica? Aquela beleza fantástica. Inclusive, a atriz que faz a personagem é aquela atriz belíssima australiana, Cate Blanchett. E a mãe dizia, comparando ela à irmã, você é muito mais bonita, você tem bons genes. A irmã não tinha. Então, ela cresceu com uma autoilusão. Sempre assim, que a beleza dela sobressaía, ela tinha bons genes. Mas ainda assim, ela se esforçou e entrou na faculdade de antropologia. Quando ela estava no último ano da faculdade, ela conhece um empresário, um especulador financeiro chamado Hal. E estava tocando a música Blue Moon. Conhece essa música? Jorge conhece. Pois é. E aí ele dança com ela e eles se envolvem, pede ela em casamento, ela abandona a faculdade, abandona os projetos pessoais, abandona a vida que deveria ser vivida
e se envolve numa vida que não era para ser vivida. Aparentemente uma vida de maravilha, de felicidade. Ela vai ser a esposa daquele homem milionário. Aquela mulher linda, que ia em todas as lojas da Quinta Avenida, que usava bolsa da marca Fendi, taiés, roupas Prada, um modelo espetacular de felicidade, mas que na verdade estava promovendo um distanciamento a cada ano, a cada dia dela mesma. Não era a vida que deveria ter sido vivida. E Jasmine, que na verdade era Jeanette o nome, ela tinha assim o mau hábito de virar o rosto dela para aquilo que ela não queria ver. Então, primeiramente, ela virou o rosto dela para a irmã adotiva. Não quis saber da irmã. A irmã era pobre, a irmã era sem classe. A irmã não tinha bons genes. Ela também virou o rosto para as inúmeras traições de Raul. Ela fingia que não, tudo que fosse chamá-la à realidade, ao alto encontro. Era como se ela estivesse num jardim artificial e ela fosse uma rosa, uma flor daquele jardim, numa redoma. Nada que pudesse quebrar essa redoma que sustentava o seu aparente equilíbrio psíquico. Ela admitia. Ela também fazia vistas grossas para a origem pouco ética, moral do dinheiro do marido. Era um especulador. Mas chegou um dia em que ela descobriu, ela teve que ver, porque estava muito na cara, a traição dele. Só que ela já vinha em sofrimento, ela já vinha desanimada, ela já vinha depressiva, ansiosa, insatisfeita, porque não estava vivendo a vida que ela deveria ter vivido. Não teve filhos, não se doava a ninguém, fazia ações filantrópicas, mas assim para aparência. Na verdade, para lavar dinheiro do esposo. E o que é que acontece? Raul disse para ela, olha, eu estou apaixonado por uma au pair francesa, da amiga dela. Quem era ele para assim quebrar a redoma? Logo ele, que tinha chamado ela para dentro. Ela já estava com a estrutura emocional fissurada. Ela enlouquece. Ela liga para o FBI e denuncia o marido. O marido vai preso, se suicida. Ela com a mente cada vez mais fragmentada. Quanto mais nos afastarmos de nós, mais estaremos fragmentados. Quanto mais nos afastarmos das nossas verdades, mais adoecidos estamos. As doenças podem ser físicas, gastrite, diabetes, colite, doenças da coluna, ou podem ser transtornos psicológicos, resultantes dessa fissura, desse afastamento. Nós escrevemos esse artigo para chamar a atenção sobre esse aspecto. Muitas vezes nós caminhamos por uma via que para o mundo parece ser, poxa, que coisa legal, que vida boa dessa mulher. Não é. Aquele menininho que fomos visitar no sábado, no Hospital do Câncer, com câncer nos ossos, os olhos brilhando, toda a dignidade. Como vai você, fulano? Muito bem. Estou me libertando. Você ainda não. Estou muito bem. Vocês sabem a dor de um câncer dos ossos.
os olhos brilhando, a alma consciente que está no seu melhor momento, num leito de hospital. Porque não está perdendo a oportunidade, está vivendo o que é para ser vivido. Ele sabe que ele precisava disso. Agora, aquela pessoa que está desenvolvendo o câncer do futuro, vivendo as ilusões, distanciada de si mesmo, uma das consequências é o desânimo. Na base do desânimo está o orgulho, a vaidade. Nós achamos que todo mundo pode sofrer, menos a gente. Todo mundo pode ser caluniado, menos a gente. É perfeitamente natural ficarmos tristes, chateados se alguém nos calunia. Agora, ficar cultivando um desânimo, uma falta de forças para enfrentar, só por causa disso, é orgulho. É perfeitamente natural, quando estamos passando por crises financeiras, de saúde, emocional, o que for, nós ficarmos desanimados. Mas cultivar o desânimo é vaidade. É o orgulho que está batendo. Quer dizer que todo mundo no planeta pode sofrer, menos a gente. Só a gente que não pode passar por essas provas. Então, prestemos atenção. Emmanuel, no livro Roteiro, diz: desânimo é fruto da ilusão que alimentamos a nosso respeito. A gente se sente privilegiado, assim, do planeta Terra. Ele nos faz sentir pretensamente superiores a milhares de irmãos que, retendo qualidades não menos dignas que as nossas, carregam por amor fardos de sacrifício, dos quais diminutas parcelas nos esmagariam os ombros. Veja essa ótica de Emmanuel aqui. E ele continua, só que agora no livro Calma. Eu sempre tenho um livro de Emmanuel por perto, porque penso numa pessoa para me enquadrar. É impressionante, eu abro assim, o fora chega bem direto assim. Porque a gente precisa levar uns fora de vez em quando. A gente precisa ser chamado à realidade. Quando a gente está saindo assim dos trilhos. Emmanuel diz: estarás talvez diante de algum problema que te parece positivamente insolúvel. Não acredites que a fuga te possa auxiliar. Fugir do problema, não enfrentá-lo, não adianta. Ele vai ficar maior e você vai ter que enfrentar. Pensa nas reservas de força que jazem, que existem dentro de ti, e aceita as dificuldades como se apresentem. Então, Emmanuel está dizendo, existe a dificuldade, o primeiro passo emocional é aceitar, não negar. Está aqui. Essa dificuldade pode ser de ordem interna. Nós temos muita dificuldade de reconhecer essas dificuldades internas. Nós gostamos mais de reconhecer as dificuldades dos outros. Mas, por exemplo, não reconhecer que nós somos desorganizados, por exemplo, com as finanças. É muito difícil. Mais fácil é dizer que a caristia está demais, que os políticos todos não prestam. Mais fácil é reclamar. É colocar a culpa em alguma coisa, qualquer coisa. Mas você nunca foi capaz de fazer um planejamento financeiro. Uma planilha. Nunca foi capaz de pensar receita, despesa, harmonizar. Reconhecer isso é difícil. Eu estou dando só um exemplo. Mas existem dificuldades internas difíceis de reconhecer em diversos matizes, diversas situações.
Então, pensa nessas reservas de força que jazem dentro de ti e aceita as dificuldades como se apresentem. Por exemplo, problemas de ordem financeira, para começar a resolver, há de se admitir que estamos gastando mais do que podemos gastar. É reconhecer que precisamos parar e ver onde devemos sanear e começar a sanear. E começar a organizar. Então, não abandones a tua possibilidade de trabalhar e continua fiel aos próprios deveres. Não deserde, não se afaste, não abandone. Continue na luta. Assuma as responsabilidades que te dizem respeito. Evita, essa recomendação é muito séria. Evita comentar os aspectos negativos da provação que atravessas. Há pessoas que, quando estão passando pelas provações, elas contam as provações dela até o pipoqueiro. Aquele moço lá da esquina que está vendendo uma pipoca, a pessoa está comprando a pipoca e contando. E sempre que aparece uma oportunidade, a pessoa está lembrando, revisando, falando das ocorrências de sofrimento. Veja bem, é importante que nós conversemos sobre essas ocorrências. Muitas vezes falando, nós elaboramos conceitos, desabafamos, não é? Arrumamos as ideias. Mas para todo mundo que a gente encontra, o pobre que sentou junto da gente no ônibus, tem alguma coisa. Principalmente se esses relatos são acompanhados da queixa. Porque aí nós estamos nos posicionando como vítimas. Não estamos assumindo uma postura heróica, corajosa. A vida de cada um de nós é uma jornada heróica. Cada um aqui é um herói em particular. Cada um tem a sua grande habilidade heróica. Não tem assim a sala da justiça? Cada herói não tem uma habilidade igual a gente. Cada um reencarnou com a habilidade. Então, Emmanuel recomenda, não fique relatando, falando sobre os aspectos negativos. Quer dizer, pensa positivo. Busca pensar em alternativas para enfrentar o problema. Pensa em coisas boas, vê coisas boas, ouve músicas boas, se junta com gente boa, iluminada. Conversa sobre assuntos felizes. Isso não é fugir da realidade. É buscar iluminar o processo. E ele diz, ora, mas ora com sinceridade, pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto, que te preocupa, sejam elas quem sejam. Nós, pessoalmente, já passamos por momentos de muitas provas. Há pouco tempo, estávamos realmente desanimadas. Um dia de desânimo. Parece que uma mão pesada está em cima da nossa cabeça. Que as costas, ela tem um tijolo, a gente se sente assim. Quem já sentiu isso? Ninguém aqui? Pois é. Eu estava assim, porque palestrante é aquele que vive, passa pelo processo e vem falar. Se não for assim, ele não fala direito. Ele teoriza. Então, o palestrante é um ser humano em aprendizagem. Estava assim também. Os problemas estavam muito fortes. Me sentia acabrunhada, sem energias. A gente fica como se as forças fossem minadas, desanimada. Procuramos então um local em nossa casa, perto das plantas. Sempre tem uma planta em casa, mesmo que seja um apartamento. Sempre traga uma plantinha, uma flor, vida. Aí fui para perto da planta de manhã cedo. Elevei o pensamento a Deus e disse, Senhor,
muito obrigada. Obrigada por esta situação, que agora não consigo entender, que só está me fazendo sofrer. Mas deve haver uma razão. Obrigada, primeiramente. Segundo, Senhor, inspira-me, clareia o meu pensamento, para que eu possa ver uma maneira de resolver essa questão. Porque agora eu não estou conseguindo ver, realmente não estou sabendo. Não é preciso humildade. Senhor, ajuda-me a ver. Você não ora, Senhor, resolve o problema por mim. Não, porque foi você que entrou nessa situação. Você não ora, Senhor, retira minha prova. Faço não. É a grande oportunidade. Passadas horas, chegou na minha mão uma leitura. Olhe, era exatamente o caso. Naquela leitura havia o caso e a forma de se conduzir. Primeiro chegou a leitura. Depois, por acaso, que o acaso não existe, liguei a televisão. Fui assistir a um filme. Era exatamente o caso. E a forma que as pessoas enfrentaram. Queres me seguir? Toma a tua cruz, segue-me. Quer dizer, toma a tua cruz é assume a responsabilidade. Assume. Não foge. Mas se comigo, em sintonia comigo, o jugo é leve. Impressionante. Desde esse dia eu estou usando essas orientações. Impressionante. O problema não desapareceu, ele está lá, mas eu estou diferente. Eu estou animada, eu estou com fé, com esperança. O problema está diminuindo. Eu saí da sintonia melancólica. Entrei numa sintonia de fé. Esse é o papel do cristão. Emmanuel diz que o cristão não é um aprendiz de esforço fácil. Se você está se dizendo cristão e está querendo passear na vida, você está meio enganado. E se você diz que é espírita e está querendo resolver todos os seus problemas, o tempo todo pedindo aos espíritos que lhe orientem de tudo, está enganado. E quando as provas ficarem mais acendradas, é porque você já está em condições de dar testemunho da sua fé. Então, mais adiante, é preciso, diz Joana de Ângeles, que superemos o desânimo. Eleva o padrão mental de tuas meditações. Quer dizer, nós podemos nos recolher em meditação para ficar remoendo, meditando em torno do problema. Então, cuidado. Eleva. Às vezes, não conseguimos sem certos estímulos. E aí nós vamos dar uma dica. Divaldo Pereira Franco, ele tem pelo menos 2 meditações terapêuticas. Está no YouTube. Encontro com a paz e com a saúde. 1 e 2. Se você estiver passando por uma procela muito forte, recolha-se, escute, faça a meditação. É um reforço, é uma ajuda. Se você está se sentindo assim, desanimado, entre em preces, coloque uma música. Nós colocamos todos os dias de manhã
Pegamos no YouTube, Ana Rosa, aquela atriz, orando a prece de Cáritas. Está no YouTube também. Prece de Cáritas, Ana Rosa. Então a gente começa ali ouvindo, orando com Ana Rosa, aquela atriz, ela é espírita. Então a gente vai ouvindo, a gente vai entrando em sintonia. E no fundo, a voz de Ana Rosa vem acompanhada de uma Ave Maria. Aí a gente já vai se conectando. Porque eu sou muito agitada. Não parece, mas sou muito agitada. E minha mente funciona, parece que tem assim 30 pilhas aqui dentro. Então eu realmente preciso, para ficar mais calma, mais focada, de certos estímulos calmantes. Isso é tão forte na minha personalidade, estou falando de mim, que eu não consigo ouvir música agitada. Música alta, sons muito altos, me inquieta. Não fico bem. Então, aí eu boto aquela música calma. Depois coloco a Ave Maria. No YouTube, tem muito, todo mundo tem um Arilés, a maioria das pessoas tem internet em casa hoje. Use para o bem, use para a saúde. Aí coloca aquela música, abro o Evangelho segundo o Espiritismo e leio em voz audível, para mim e para quem estiver perto de mim ouvir. Vamos, meus amigos, vamos ouvir. Depois pega um livro de Emmanuel, ou o livro, eu estou agora com o livro Roteiro. Mas pode ser o Vinha de Luz, o Pão Nosso, o Caminho, Verdade e Vida, o livro Calma, o livro da Esperança, são inúmeros. Você abre uma página, ali está o conselho amoroso dos espíritos que amam você, ajudando você a superar aquela situação. Todos os dias devemos fazer isso. Então, elevar o padrão mental de tuas meditações. Expulsar o tóxico letal que se infiltra sutilmente na tua organização espiritual. Quando o desânimo chegar, e se ele estiver muito forte e você não estiver conseguindo sozinho, peça ajuda. Escolha alguém que você confia muito, vá conversar. Ore e converse, fale. Se ainda assim você não conseguir, talvez você esteja, isso seja reiterado, talvez você esteja deprimido. Aí, fazendo tudo isso que a gente está dizendo, não resolve. Busque ajuda médica, uma psicoterapia, uma medicação para ajudar você a superar aquela fase. Precisa. Mas lembrando que nenhum remédio faz pelo seu espírito o que você precisa fazer. O remédio ele vai ajudar, mas não vai resolver. É preciso um processo de coragem nessa transformação. Então, fazem um exame dos que debandaram das fileiras do dever. Todas as pessoas que desanimaram e abandonaram o dever, o que deveriam ter feito, a vida que deveriam ter vivido. O desanimado é alguém que tombou antes do termo da jornada, que desistiu antes do fim da jornada. Reage com todas as forças e não possibilites horas vazias. Aqui uma dica. Lá no Peixotinho tem esse trabalho. Aqui no Cáritas um dia vai ter. Um dia vai ter. Mas lá já tem. Muitos anos não teve. Depois teve, depois parou e agora voltou. A sopa. Nós trabalhamos no atendimento fraterno. E nós recebemos lá, acolhemos muitos deprimidos. Muitos deprimidos. E as pessoas chegam lá buscando tratamento. A gente indica, vai para o grupo da sopa. Vai lá. Chegar lá no grupo da sopa, tem umas 30, 40 pessoas, preparam 6 caldeirões de sopa. Aquelas pessoas da comunidade que recebem os caldeirões de sopa, nós devemos agradecer a elas. Porque elas permitem o nosso reequilíbrio.
E ali descascando. Essa semana eu vou uma vez por mês, às vezes 2, para a sopa. A batata estava especialmente fedorenta. Porque é uma doação. A gente descasca a batata até encontrar a melhor parte dela. Aí você está ali pegando naquela batata. Primeiro seus obsessores vão ficar sentindo aquele cheiro, vão sair correndo. Vão pensar, quem era fulano, tão vaidoso, tão orgulhoso, pegando nessa batata podre para encontrar a melhor parte da batata para os pobres. Não é tão ruim não. Está melhorzinho. Agora, se você precisar chorar, meu conselho é que você vá para a ala das cebolas. Pega a cebola. Chore. Chore. Chore servindo. Trabalhando para o próximo. Se ocupe. Não permita a hora vazia. Se ocupe. Faça o bem. Sempre há possibilidade de fazermos o bem. O trabalho é essencial para a estruturação da nossa psique, para o equilíbrio da nossa psique. A campanha do quilo, por exemplo, é outra tarefa. Nós já tivemos a oportunidade de dialogar com um espírito dizendo assim: você tem razão. Fulana não é a mesma pessoa. Está no sinal, pedindo esmolas em nome de Jesus. Talvez ela esteja melhor. A gente não sabe. Todas as vezes que a gente se movimenta na direção do outro, na caridade, no serviço do bem, que revolução psíquica e sintonia ocorre em torno de nós. A primeira coisa é que a gente sai daquela monoideia, aquele pensamento repetitivo. E a gente começa a pensar em outras coisas. Eu defendo a sopa como terapia antidepressiva, como um dos tratamentos da casa. E já falei com o dirigente da sopa, você cuide desse trabalho que ele não pode acabar. Ele está perfeitamente ligado ao atendimento fraterno e à desobsessão. Está tudo ligado. Então, reage com todas as forças e não possibilite horas vazias para se encherem de desesperanças nas províncias do teu pensamento. Caminhando para o final, lembrar do amor em comum, que é Jesus de Nazaré. Lembra dele todos os dias. Ele nunca nos abandona. Nunca. Nós nunca estamos desvalidos do amor dele. A todo momento que buscarmos sintonizar com ele, o amparo vai chegar. E naquelas provas mais difíceis, a presença dessas entidades que nos amam e de Jesus, se estivermos vinculados a ele no pensamento, em coração, vai se fazer sentir. Jesus, ele tem um amor por nós que talvez nós não compreendamos ainda. É o mesmo amor que se tem por um filho. Ele nos tutela. Então, ele não vai deixar de cooperar conosco. Devemos caminhar sempre sintonizados a ele. Tens contigo. Quem diz isso é Emmanuel no livro Roteiro. Tens contigo a frente e a retaguarda, a esquerda e a direita, a força do companheiro invisível. Sem que o saibas, ele te acompanha aos pequeninos progressos e se regozija com os teus mais íntimos triunfos. Em qualquer dia ou circunstância,
em que te sintas à beira da queda, na tentação ou na angústia, chama por Ele. Entre em contato com Ele através da prece, do serviço. E para concluir, eu adoro essa imagem. Essa imagem me emociona. Ainda que todos os apoios, está faltando um S ali, humanos te falhem de improviso, nada precisas temer. Ele que ama, trabalha e serve sem descanso, espera que ames, trabalhes e sirvas quanto possas. O remédio para o desânimo são dois. O primeiro, a prece. O segundo, o trabalho, o serviço. Essa é a mensagem que a gente quis passar hoje, meus irmãos. Muita paz. Quem quer fazer a prece? Quer fazer, Bia? Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, ouvindo esses conselhos, esses ensinamentos, e que assim possamos seguir mais confiantes, com mais fé, e que, sobretudo, não desanimemos. Que assim seja.